O ano era 1958. No Rio de Janeiro, nascia um novo movimento musical. Um estilo que rompeu fronteiras geográficas. O encontro da diáspora africana uniu nosso samba cheio de swing, poesias profundas e malandragem com a virtuosidade e sofisticação do jazz. Surgiram nomes como Johnny Alf, Baden Powell, Vinícius de Moraes, Tom Jobim e João Gilberto. Em 1953, Johnny Alf gravou Rapaz de Bem, música que foi considerada a precursora da nossa bossa nova. Eu, em 52, já fazia alguma coisa que mais tarde eclodiu na bossa nova. Então, a minha participação é totalmente, não um líder, mas um inspirador. Baden Powell, com o Afro Sambas de 66, encantou o mundo com a percussividade afro-brasileira e a suavidade da bossa nova. Porém, a partir dos anos 90, a nossa bossa nova passou a estagnar. O último álbum de Tom Jobim, Antônio Brasileiro, foi lançado em 1994. Baden Powell lançou seu último trabalho, Lembranças, em 2000. E desde então, pouco se criou de novo no universo da bossa nova. Mas e se alguém, em 2025, resolvesse reviver esse movimento, reacender a chama da bossa nova e reinventá-la para uma nova geração? Meu nome é Zion Malik, sou natural de São Paulo, filho de mãe paulista e de pai baiano de Salvador. Me auto-intitulo Sotero Paulistano, com muito carinho, muito orgulho. Eu sou apaixonado pela cidade de São Paulo, pelo caos de São Paulo, mas eu me descobri sujeito em Salvador. Uma pessoa que sorri, uma pessoa solar, uma pessoa leve, com capacidade de relevar as coisas, com uma flexibilidade que em São Paulo eu não conhecia. Então, a partir desse momento, eu entendi que eu tinha muito de baiano e isso acendeu um outro lado, uma outra possibilidade de seguir, de trazer isso para São Paulo também. Em alguns momentos eu lembro que eu tenho esse lado solar, quando eu estou em São Paulo, e me comunico com esse outro lado meu. Então, Sotero Paulistano com muito orgulho. A música, eu acho que ela chega até mesmo antes de eu entender que eu falava. Eu lembro de um tio que falava: Zion, que música é essa, E aí eu dizia: foi eu que fiz, E aí ele tem memórias disso dos meus 2 anos de idade. Ele é meu padrinho. E então eu me lembro sempre cantarolando, inventando, e eu tenho algumas dificuldades de decorar a letra. Então eu sempre tive essa mania de inventar a letra das músicas dos outros, E compor melodias. Eu tenho essa coisa da música o tempo inteiro. Eu não sou muito de ouvir música. Apesar de eu ter grandes referências, eu fico muito no silêncio. Eu gosto muito de silêncio. Mas é no silêncio que eu me ouço, Muitas vezes. Cresci ouvindo o Jackson 5 mesmo, Michael Jackson, depois eu acompanhei a carreira dele, que foi uma febre também. Mas Djavan, eu tenho uma memória muito forte dele, cantando Azul, com Gal Costa, e naquela época eu tinha uma voz muito aguda, então eu fazia a voz da Gal, ali na brincadeira ali, e cresci muito com essa referência, musical, porque eu acho que Djavan, ele responde muito daquilo que a gente espera da música, que é uma composição com qualidade, não só da harmonia, mas da letra, é um cuidado com o que se vai dizer e uma profundeza, Ele vai lá no fundo e te leva junto. A bossa, ela é o samba, Então o samba, ele sempre esteve presente, inclusive através desse tio, Não sabia que eu ia falar desse tio tanto aqui. Mas enfim, esse tio Edinho, que é meu padrinho, ele é um pandeirista, também toca tambor, e eu cresci ali, A gente morava em Itapecerica da Serra, e todos os encontros de família, final de semana era muito comum, mas os encontros de família era emblemático, Ele vinha com os pandeiros, tocando em cima dos sambas, a gente ouvia de Candeia, Bezerra da Silva, Então eu tenho essa presença muito forte do samba através dele, E minha mãe, muito através dela, eu tive acesso ao jazz e à MPB. Então minha mãe é uma enciclopédia da música afro-mundial. Ela não conhece só a música afro-americana, a música cubana, música brasileira. Então eu cresci ouvindo muita coisa, muitas cantoras, muitos cantores, muitos compositores, de música afro-brasileira e afro-mundial, na realidade, através dela. A espiritualidade, ela caminha quase como uma música. Eu lembro de mim muito pequeno, brincando com os meus brinquedos que eu criava. Meus brinquedos vêm de uma família humilde, Minha mãe faxineira. E eu cresci muito criativo,
né? Cresci muito criativo, produzindo meus próprios brinquedos. Então eu fazia muito essa coisa da coisa lúdica, né? De criar eu gostava muito de criar nave espacial. Então eu pegava as cadeiras, jogava um cobertor em cima e falava que tinha para outro planeta. Sempre gostei de ET, essa coisa toda. Mas tinha algumas experiências diferentes que aconteciam e que só eu via. Então eu acho que a minha primeira experiência com a espiritualidade, ela foi uma coisa talvez mediúnica e que durante muito tempo foi tratado como amiguinho imaginário, né? E aí, ao longo do tempo, eu fui entendendo que isso tinha outro nome, né? E eu tenho esses contatos até hoje, né? Eu não bloqueei isso, eu nunca tive medo disso. Porém, eu acho que a arte, ela foi um ponto muito importante para eu entender que existia uma espiritualidade que pulsava há muito tempo, e que ela falava, né, de um lugar muito mais, não só sensorial, mas ancestral. E é quando eu começo a ter um encontro muito mais próximo com o Ifá, né? E o Ifá é da maneira que hoje eu estudo e me comunico com os meus orixás, né? Quando eu digo os meus, porque são os que cuidam do meu ori, né? São os que estão próximos ali, de alguma maneira, da minha existência, do meu Odu, da minha história, né? Da minha história com a espiritualidade. Eu tive um encontro espiritual e nesse encontro espiritual alafiou que eu precisava, de fato, me abrir. E que as coisas estavam dadas, né? E que existiam várias possibilidades, assim como uma encruzilhada. Que você está no meio dela e você tem vários caminhos, mas se você está fechado, você não vai para caminho nenhum. Porque a ideia é essa, a gente está saindo do caos. Entendeu? A gente sai do caos para entrar numa coisa iluminada, solar, tropical, entendeu? Essa que é a ideia. Porque a gente também não está preocupado em fazer uma música para cumprir um protocolo, e sim para que as pessoas também sintam que teve um cuidado ali no processo, né? Cada detalhe, cada sílaba, cada efeito, cada acorde. Essa atmosfera, ela vem muito da parte da genética mesmo, ancestral, porque, claro, com o passar dos anos, né? De muitos milhares de anos, a escrita, ela traz uma sistematização, mas a grande potencialidade da música é a oralidade. Por mais que tenha essa coisa da escrita, e essa oralidade, ela se manifesta quando temos pessoas com tanta pluralidade musical, bagagens, histórias de muita profundidade, mas que nessa negritude todo mundo vai se conecta nessa comunicação da oralidade, que durante muito tempo foi considerada uma ciência menor, né? E a gente, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a grande potência, o enigma da vida é justamente o que a gente não consegue decifrar em palavras, e sim sentir, né? Não, é porque eu tô pensando numa coisa aqui. Tá bom. Todo mundo vai fazer o riff junto, essas primeiras. Na resposta, de novo, aí ele já vem costurando. Sim. Vocês continuam no riff. Isso. Entendeu? E aí depois vai pra bateria também. Vai soltando, depois todo mundo junto, solto. Beleza. Entendeu? Então todo mundo no riff. Aí o primeiro riff todo mundo. O segundo, todo mundo segura, mas ele já vem costurando. Aí o próximo, o piano. O outro, a bateria. Depois todo mundo junto, solto. Eu acho que rola bem. Sem dor, feliz, e a cor, arco-íris, sem fim. Boa, Gravão. Boa. O céu é o juiz, o sol cicatriz.